Pessoal, tudo bem? Está voltando depois de um período aí sem conversar. Eu vou conversar hoje, a gente vai tentar fazer uma abordagem hoje. Hoje se comemora o centenário de nascimento de um poeta paraense, santareno, nasceu em Santarém, que nós conhecemos por Ruy Barata. Ruy Barata é o Rui Guilherme Paranatinga Barata, e nasceu no dia 25 de junho de 1920 e faleceu em 1990. Então nós estamos comemorando hoje 100 anos. Se ele estivesse vivo, estaria completando 100 anos. Talvez o Ruy Barata seja um dos filhos de Santarém menos conhecidos. Ele é tão pouco conhecido que tão pouco se fala nele. Talvez as pessoas possam até ter acesso à obra do Ruy Barata, mas sem saber que é dele. Até pela própria falta de divulgação ou pelo próprio desconhecimento que se tem de quem é Ruy Barata. Como ele é um poeta, é um compositor, mas não se limitou a isso, talvez fique pouco, essa informação fique mais na academia para um grupo de pessoas mais qualificadas, no caso dos críticos literários, dos alunos do curso de letras. Eu acho que é mais limitado a esse pessoal que a informação sobre o Rui Guilherme Paranatinga Barata fica. Não só o Ruy Barata, há tantos outros aí que também estão... E aqui eu quero me referir mais à questão de filhos de Santarém. Nós não temos só o Ruy Barata como filho de Santarém, poeta. A Yara Cecim, que é uma poeta que já morreu, também é filha de Santarém, numa comunidade do município de Santarém, e também poucos a conhecem. Há outros, além a própria Eneida de Moraes, que eu pesquisei para o meu doutorado. O pai dela era daqui, de Santarém, de uma comunidade chamada Ituqui. Então a gente tem muitos poetas, nomes da terra que acabaram ficando esquecidos nesse mundo aí da modernidade líquida, que o Balma diz que tudo desfaz e tudo leva ao esquecimento. A poesia, a composição poética, que eu chamo de engenharia poética do Ruy Barata, ela é bem vasta. O Ruy Barata, ele não se limitou apenas à poesia, como eu falei, ele também não se limitou apenas à música. O Ruy Barata foi jurista, ele foi advogado, é formado em direito, ele foi político, deputado estadual, foi professor da Universidade Federal do Pará, até o golpe de 64, que o levaram à aposentadoria compulsória. Quando volta a anistia, ele retorna ao UFPA como professor. Ele foi jornalista, ele foi ativista político do Partido Comunista. Mas o que a gente mais talvez conheça do Ruy Barata, o que a gente tem mais informação sobre ele, é o Ruy Barata poeta e o Ruy Barata compositor. A gente vai ver, vou tentar ser rápido não levar muito tempo. Eu tentei fazer aqui um preâmbulo, eu vou ler, depois não me ater muito ao texto. O Ruy Barata, ele compôs, ele tem algumas obras, mas as duas primeiras obras dele, a primeira obra que o colocou junto dos outros poetas, é uma obra que chama Anjo dos Abismos. E a gente vai analisar, se a gente for analisar a obra do Ruy Barata, ele tem algumas fases. Por exemplo, o Ruy Barata ainda apegado um pouco ao simbolismo, ao parnasianismo, ao simbolismo, sabendo que ele nasceu em 22, quando a Semana da Arte Moderna eclodiu no Sudeste, ele estava com apenas 2 anos, mas ele passa a fazer parte de um grupo literário de Belém que ajudou o modernismo na Amazônia a se firmar, principalmente a partir da década de 40. Na década de 30, um pouco, próximo a 40, mas a partir da década de 40 é quando o Ruy Barata ele
passa a fazer parte de grupo literário, principalmente da Academia dos Novos e outros mais, que vão aparecer e se firmar em Belém, principalmente em Belém, né? Então eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre ele, para depois a gente conversar bem rápido sobre algumas outras artes do Rui Barata. Na linha imaginária, que é a segunda obra dele, ele escreveu um trecho, eu tirei um trechinho de um poema, que ele diz assim, ó: havia o céu, eis tudo, e um azul incompatível com a minha dignidade, de poeta sufocado pelos acontecimentos. O Rui Barata nasceu após a guerra, após a Primeira Guerra, mas viveu a Segunda Guerra. A linha imaginária, a segunda obra dele, ela foi escrita, ela foi, na verdade, lançada em 1951, mas antes disso ela estava sendo escrita. Então, esse poema certamente é um poema da época em que ele estava vivendo as arguras da guerra, da Segunda Guerra. Então, há muito da sociedade, dos pontos históricos, dentro de uma obra de um poeta. O Menguenot diz que a vida do poeta está na obra, e a obra faz parte da vida do poeta. Nem sempre um significa o outro, mas elas acabam se interpenetrando, né? Então a gente pode ler no Rui Barata, principalmente na última obra dele que foi incompleta, que é O Nativo de Câncer, esse Rui Barata muito mais paraense, muito mais amazônico, muito mais natureza. A gente vai poder ler o texto, mas eu vou fazer uma referência nele daqui a pouco, O Rui Barata escreveu um poema para Santarém, que é a terra de nascimento dele. Eu peguei só um trechinho que ele diz assim: diz sem chorar que meu todo querer é teu, sempre teu, Santarém. E aí, a parte que eu escrevo, eu digo assim: escreveu ele em poema dedicado a Santarém, a cidade que nasceu. Entretanto, não permaneceu nela, para crescer e banhar-se nas águas do Tapajós, este que se faz rio e rua, elas que levam outros rios a outros rios. Deixou a terra de nascimento aos 10 anos de idade para estudar como interno no Colégio Moderno, em Belém, e depois correr e banhar noutros rios que banham o país que ele dizia que chama Pará. Escreveu e cantou amor às águas, à Amazônia, os amigos, a natureza, a vida humana, a morte, as inquietações do seu tempo, num tempo que tem tempo de tempo ser. E foi assim a plural e agitada vida do poeta, advogado, professor, jornalista, compositor, ex-deputado estadual, militante político, declaradamente defensor da bandeira de ideologia comunista, observador das coisas à sua volta, um paraense inteiro, um verdadeiro dandy, conforme descreve o jornalista Lúcio Flávio Pinto, com quem Rui teceu longos momentos de prosas aos domingos. Aí o Lúcio Flávio Pinto, que geralmente à tarde ele ia conversar com o Rui. Ele disse que ele teve longas horas de conversa com o Rui Barata, um privilégio para ele. Esse e muito mais é o perfil de Rui Guilherme Paranatinga Barata, o Rui Barata, cujo nome Paranatinga, segundo Clóvis Meira, significa Rio Branco, nome de gente de valor. O primeiro nome é até mesmo um trocadilho, Rui, rua, ou Rui, rio. Caminho de liberdade, de apego às raízes amazônicas. Filho de Alarico de Barros Barata e Maria José Barata. Nasceu, como diz a ele, no canto do rio Tapajós, com o Amazonas, em 25 de junho de 1920 e faleceu em 23 de abril de 1990 em São Paulo, quando pesquisava sobre a passagem de Mário de Andrade pela Amazônia. E aqui eu faço uma crítica. Santarém, sua terra de nascimento, parece ignorá-lo. Nada sobre ele. Nem praça, nem rua. Algum sinal? Rui é um desconhecido, a não ser para uma parca clientela especializada na cidade, onde tantos têm nomes em qualquer lugar que se crie, a lá vão ter. Na cidade que parece rejeitar alguns filhos e insiste a apagar sua própria memória. A academia ainda deve a culpa de tão pouco, ter levado ao público e às bancas de dissertações e teses
sobre esse intelectual que participou de importante momento da vida política, cultural e literária do Brasil, da Amazônia, do Pará e também de Santarém, porque é filho de Santarém. Ainda há escassa pesquisa sobre a engenharia poética de Rui, com exceção de aqui e ali alguns parcos artigos, monografias e dissertação de mestrado. Eu pesquisei, fiz uma pesquisa sobre ele, e que eu achei apenas 3 dissertações sobre o Rui Barata. Alguns TCCs, alguns artigos. Eu acho que somando isso aí não passam 10. A gente vê como é muito pouco, o Rui Barata é pouco conhecido ainda nesse mundo da academia, onde a pesquisa deve se pautar na coisa da terra. Pouco para um intelectual que não se limitou à vida de homem público, como professor, advogado e político. Foi além disso. Rui fez-se vários, navegou por vários domínios. Discorreu numa expressão de liberdade bem amazônica, ambivalente, maliciosa, anedótica, sensual e festeira. Observa Lúcio Flávio Pinto. Vasculhou as entranhas da vida cotidiana, observou em minúcias e poetizou em letras sonoras e filosóficas. Fez lirismo com humor, ironia e política. O amor em abstrato com o mais primitivo erotismo, ritmo e verso livre, história e cotidiano, mitologia e anedota. Criou-se em artificialismo porque a sua arte era a expressão da sua vida, às vezes caótica, às vezes irregular, em conflito. Lembra Lúcio Flávio Pinto. Viajou entre anjos quando escreveu O Anjo dos Abismos em 1943. Escrito entre 1939 e 1942, em que presta homenagem ao seu pai Alarico Barbosa e aos amigos Francisco Paulo Mendes, né, que era amigo dele, né, e também ele vai nesse trabalho que é Os Anjos do Abismo, ele vai trabalhar principalmente a vida, mas dentro dessa vida, como uma espécie de ritual religioso, né, ele vai trabalhar a morte, assim, vai trabalhar esse abismo que separa o homem físico do homem poeta, mas é o abismo onde está a solução para os seus problemas enquanto poeta. É no abismo que esse poeta vai encontrar o alento, a inspiração para aquilo que ele quer escrever. A gente vai ver esse momento marcado em Anjo do Abismo, depois em Linha Imaginária e depois em O Nativo de Câncer. É bem interessante a obra do Rui Barata, tem que ser lida, tem que ser debatida, tem que ser pensada, analisada, para poder ler o Rui Barata naquilo que realmente ele é, porque não é uma leitura tão simples, não é uma leitura tão fácil de entender o Rui Barata. O Anjo do Abismo, na poética do Barata, é a metáfora da derrota do poeta, vencido pela força do abismo. O Anjo dos Abismos é tecido pela metáfora do mar. Para ele, esse mar era quem trazia a morte, aproxima e afasta o homem. Assim como nas navegações, o mar levava o viajante para outro lugar e trazia esse mar, na poética do Rui, também aproxima e afasta. Mas é um mar metaforizado pela morte, pela separação eterna. Essa morte que leva o homem ao encontro do eterno, ao encontro de Deus, no caso aí. E aí, em 1951, ele publica a Linha Imaginária, que é a outra obra dele, em que ele já vai trabalhar, vai estar um pouquinho mais afastado desse pessimismo, um pouco mais de liberdade, né? E mais tarde ele vai trabalhar essa liberdade num poema em que ele saúda Cuba, né? Ele diz assim: se me traio na Cuba Livre, né? Porque Cuba Livre está. A professora Ediene Pena declamou esse poema um dia desse de uma forma lindamente pela voz dela. Eu não tenho essa voz para fazer isso, então não me atrevo a declamar, a falar também. Então, nessa segunda obra da Linha Imaginária, ele já vai trabalhar a rua, o rio, um pouco mais se aproximar daquilo que ele é enquanto poeta da Amazônia, né? E nesse poema, nessa obra, ele vai, como se diante do espelho, ele se refletisse
quem se vê nesse momento, o poeta que está ali, não mais aquele poeta que parecia se mostrar de costa para o eterno, em que reverenciava a morte, mas um poeta que começa a se perceber enquanto homem que carece do perdão, da aproximação do eterno. E aí ele tem um trecho do poema de Imaginária que diz bem assim: só agora busco o espelho que procuras evitar, só agora tento estabelecer todos os elos que justificam tua mísera existência, mesmo aos não evidentes. E antes de morrer, o Rui Barata estava escrevendo um poema, um texto que é o Nativo de Câncer. Ele é longo, não foi completo. E aí o amigo dele, Alfredo Oliveira, ele acabou escrevendo um livro, Paranatinga, que é uma espécie de biografia do Rui Barata, e no Paranatinga ele acabou incluindo o Nativo de Câncer. O Nativo de Câncer ele é muito interessante, é um poema longo, mas é interessante porque nele o Rui Barata vai criar uns artificialismos bem interessantes. Primeiro, a questão dos neologismos. Os ecos, as aliterações vão estar presentes, mas principalmente os neologismos como recursos gramaticais. Então ele cria palavras que não existem, mas que passam a ter significado ali na obra dele, que é bem interessante, né? Então ele vai nessa poética dele. Ele diz que toda a poesia dele é contestatória, é política, mas é contestatória, até pelo momento que ele viveu. Quando o Rui Barata tinha 12 anos, adolescente, estava estudando, em 1930, ele sai de Santarém e vai morar em Belém, está iniciando em 1932 o Estado Novo, começando a ditadura do Getúlio Vargas. E ele, certamente, nesse período, amigos dele, que se tornariam amigos dele mais tarde, estavam sendo presos. Uma delas é a Neida de Moraes, que depois participou do movimento da Academia dos Nobres com ele. Então, o Rui Barata, certamente, ele viveu, experienciou esse momento de crise, primeiro do Estado Novo e depois da ditadura de 64. Isso aí vai refletir nas próprias obras dele, naquilo que ele escrevia. E ele participou com 18 anos, ele publica o primeiro poema dele na revista Terra Imatura, que foi uma revista da qual ele participou como colaborador, mas também como fundador, junto com um amigo dele, que é o Cléo Bernardo. Depois ele faz um poema para o Cléo Bernardo também, né? E nessa revista ele passa a colaborar com os poemas dele. E aí depois os poemas reúnem e quando ele lança o Linha Imaginária. Se o Rui ele é conhecido pela poesia dele, a gente vai ter muito mais próximo dele pela música. O Rui Barata ele compôs junto com o filho dele, o Paulo André Barata, algumas letras de música. E nessas composições, que a gente vai ver daqui a pouco, elas são interessantes porque talvez seja muito mais nossa, da região amazônica, muito mais do Pará. O Antônio Cândido, ele fazendo uma análise, uma leitura dos poetas da primeira década, da primeira metade do século XX, ele vai dizer que o João Cabral de Melo Neto e o Rui Guilherme Barata são os dois principais poetas representantes da geração da década de 30 a 40, também da década de 40. E aí ele diz que a poesia do Rui Barata, embora seja repetitiva, tem alguns cacoetes, que ele chama de cacoete, mas nem isso aí desfaz a importância, né, daquilo que ele é, daquilo que os poemas dele dizem. Ele diz assim, que nem por isso a leitura é uma leitura deprimente, mas é uma leitura que leva à identificação, leva a perceber o diferente. E aí, nessa década de quando ele começa, mesmo já no final da década de 30 para 40, o modernismo estava já no seu segundo momento, ali da geração de 45, né? E aí nasce a literatura do Rui Barata aqui no Pará. A história, se a gente for levar a história do modernismo no Pará, ela é muito interessante. O professor Aldrin Figueiredo, ele tem a tese dele, tem um livro publicado,
Os Vândalos do Apocalipse, que publicou, que fala sobre isso aí. É um livro que eu recomendo para vocês, para quem quiser entender mais. Eu acho que o professor Aldrin é uma pessoa que a gente pode ler e entender. Ele tem um livro, um dos textos que eu gosto muito, do Senhor dos Rios, uma coletânea com a Mary Del Priore, em que ele vai trabalhar sobre esses modernos, antigos e modernos. Um outro livro que a gente pode ler também é A Vingança da Iléia, do professor Francisco Foothardman, que também vai trabalhar um pouco essa questão. E há outros poetas aí, outro livro também que a gente pode ler. Mas esse do professor Aldrin, que a gente pode dar uma lida para poder entender, que é os Vândalos do Apocalipse. Tá? Então, nessa segunda fase do modernismo, o Pará já está efervescendo aqui. Bem antes, a gente vai ter, lá na década de 20, nós temos o que chama de geração do peixe frito, da qual Bruno de Menezes faz parte. A professora Terezinha Pacheco foi uma professora na graduação. A dissertação dela de mestrado é sobre Bruno de Menezes. Eu creio que ela deve ser uma das pessoas que tenha muito a contribuir com relação ao Bruno de Menezes a falar. Uma oportunidade, quem sabe ela pode fazer uma live para falar sobre Bruno de Menezes. Bruno de Menezes é um nome importante da nossa literatura aqui, principalmente por ele ser negro. Por ser um poeta negro que rompeu com as barreiras e se tornou quem ele é. Eu acho que o Bruno de Menezes é muito mais conhecido que o Rui Barata, assim como também é o Dalcio Jurandir. O professor Paz Loureiro, que é um outro nosso ilustre poeta da Amazônia, ele vai dizer que a engenharia poética, na verdade é uma leitura minha, eu acabei fazendo uma leitura do Paz Loureiro para poder incluir o Rui Barata, que a engenharia poética do Rui Barata, a linguagem dele, encontra eixo naquilo que um outro poeta, que é o Paz Loureiro, chama de sentimento através das relações simbólicas que ocorrem na Amazônia. Ele vai dizer que toda essa experiência do homem da Amazônia com a água, com o rio, com as matas, entre a fauna e a flora, ela acaba depreendendo aquilo que o Paz Loureiro chama de encantaria da linguagem. Então, eu considero a poética do Rui Barata essa espécie de encantaria da linguagem. E dessa encantaria, que alude o professor Paz Loureiro, com quem eu conversei algumas vezes, uma vez uma tarde toda lá no UFAM, quando eu estava no doutorado, emerge a superfície dos rios e do devaneio de Botos, Cobra Grande, os Puraquês, a Mãe d'Água, o Boto e outros mais elementos da nossa cultura dentro da poética do próprio Rui Barata. E aí a gente vai pensar o Rui como o Rui dos rios, o Rui das águas, o Rui que canta a água, canta o rio, canta a natureza. E aí a gente vai ver essa questão dele. E aí, para terminar, o Rui Barata ele compôs, tem várias músicas na voz da Fafá de Belém. Eu não vou cantar aqui, fico despreocupado que eu não sei cantar, mas o Rui Barata tem Esse Rio é Minha Rua, e outro é o Pau a Pixuna. E aí não tem como a gente ler, quando a gente já conhece a música, tentando imaginar a letra, pensar a letra. Mas o Esse Rio é Minha Rua é uma letra que aí ela foi escrita para cantar, que diz assim: esse rio é minha rua, minha e tua mururé, piso no peito da lua, deito no chão da maré. E aí vai dizer: pois é, eu não sou de Garapé, quem montou na Cobra Grande, não se escanche por aqui. E aí ele diz assim: me responde, Boto Preto, quem te deu esse piché, foi limo de maresia ou inhaca de mulher? E aí continua a música. Então aí para cantar ela é bem interessante. E a outra, a gente vai ver que é o Pau a Pixuna. Eu acho que é uma das letras mais bonitas que ele tem, das outras, mas que ele vai trabalhar. A Pau a Pixuna é uma comunidade de Óbidos. Rui Barata, Óbidos foi reduto eleitoral dele. Quando adolescente ele ia de Belém passar as férias para lá. E aí ele faz, a letra da música é Pau a Pixuna, que também a Fafá de Belém gravou. Ele diz assim: uma cantiga de amor se mexeu, uma tapuia no porto a cantar, um pedacinho de lua nascendo, uma cachaça de papo pro ar, o não sei que de saudade doendo, uma saudade sem tempo ou lugar, uma saudade querendo ir e querendo ficar. E aí vem
a parte mais animada da música. Uma leira, uma esteira, uma beira de rio. Um cavalo no pasto, uma égua no cio. Um princípio de noite, um caminho vazio. Uma leira, uma esteira, uma beira de rio. E aí, e no silêncio uma folha caída, uma batida de remo a passar. Um candeeiro de manga comprida, um cheiro bom de peixada no ar. Uma pimenta de prata espremida, uma lambada depois do jantar. Uma viola de corda curtida, nessa sofrida sofrência de amar. E aí, desse ritmo bem mais solto, nós vamos ter uma outra música que eu também gosto, que é a música Foi Assim, que também é cantada pela Fafá, que diz assim: foi assim, como um resto de sol no mar, como a brisa na praia-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti. Não há canção nos teus olhos, nem amanhã nesse adeus. É bem mais tem um estilo cantiga de amigo, cantiga de amor, aquelas cantigas do trovadorismo, que o amor, o amado, a amada reclamava a ausência do seu. O Rui Barata também vai trazer aí nessa cantiga Foi Assim. E aí nós vamos ter esse Rui Barata trazendo as suas raízes. Ele trabalha a questão do Paranatinha, que é um outro, e aí eu já vou encontrar nessa poesia um Rui mais ativista ecológico, mais preocupado com o meio ambiente, mais preocupado com a Amazônia. E aí no Paranatinha assim: antes que matem os rios e as matas por onde andei, antes que cubram de lixo o lixo da nossa lei, deixa que cante contigo, debruçado em peito, amigo, as coisas que tanto amei, as coisas que tanto amei. Antes que matem a lembrança dos muitos chãos que pisei, antes que o fogo devore o meu cajado de rei, deixa que eu cante afinal, na minha língua geral, as coisas que tanto amei, as coisas que tanto amei. E aí ele vai, a partir do navio de Câncer, que é um poema só, e vai construir assim, as partes, a gente vai ter que ler para poder entender, mas eu peguei um trechinho do Nativo, que é música também, pelo que o Paulo André Barata canta, que diz assim: ó, desse racho dormindo nasce um campo, na reponta dos ventos e mugidos, caviana de cornos bubuiando, barcarenas a ser, ou for, ensido. Há sempre o que sortir nesse doendo, de longura se lendo e se purgando. Amor é meses mares se regendo, amor é se partindo e se chegando. Amor é amar em dois, predicativo. Amor se sofrendo e se sofrido. Amor é se morrendo e se matando. Amor é 10 em 2 de si morrido. E ele canta o amor, canta a natureza, canta a Amazônia, canta a família, ele faz um poema lindo para a filha dele, a Diva, mas ele também faz um poema, é um dos poemas lindos, que ele fala sobre o Chico, é uma carta para o amigo dele, o Chico. E aí ele diz, eu peguei só um pedacinho, o início do poema que diz assim: Chico, não é o poema que me traz aqui, neste momento, não é o poema, Chico, é este cansaço, este medo de ter tantos caminhos, tantos e tão poucos satisfazem. Não é o poema, Chico, este desejo de contigo sair por essas ruas, saber em quais esquinas envelhecemos. E aí ele vai, uma declamação, é lindo o poema, eu aconselho que quem puder ler, leia. E nesse breve apanhado do Rui Barata, a gente pode pensar o Rui Barata como um poeta que precisa ser conhecido pela academia, que é quem dá a conhecer muitas vezes, é onde estamos críticos, para poder fazer a poética do Rui Barata ser conhecida aí de um grande número de pessoas que não o conhecem. E hoje, nesse 25 de junho, é a minha pequena e humilde homenagem ao Rui Barata, à família do Rui Barata, os que estão vivos, e aqueles que realmente têm um apreço por ele, que a gente possa trazer a Clara, trazer ao debate a vida, a engenharia poética desse homem
que muito fez pela poesia e precisa realmente ser estudado e conhecido de todos nós. Até mais.